excelência, rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 24 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face. Você confere também este programa agora, lá no Instagram, no YouTube. Mais tarde tem podcast, logo mais depois das 17 horas tem reprise na Plena TV. Pelos aplicativos de rádio, pelo aplicativo da Folha FM, onde você consegue ouvir, seguir, compartilhar, curtir também aí a nossa programação. Pela Alexa, é só dar o comando, enfim, onde você estiver para curtir a Folha FM, para ouvir é fácil. 7 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e a gente começa aqui essa manhã de quinta-feira com as principais informações de Campos e da região, com destaque agora para a previsão do tempo. O tempo virou aí de ontem para hoje, entrou no fim da tarde, início da noite, ontem um vento sul e trouxe aí uma mudança de tempo para hoje. Agora é nublado aqui neste momento no centro da cidade. A máxima não deve passar de 25 graus, a mínima segue em 17. Pelos próximos dias não tem previsão de frio como na semana anterior. Aliás, a mínima deve subir a partir de amanhã, no sábado chega a 19, então no domingo a previsão é de muito calor, inclusive em relação a ser inverno, né? 31 graus de máxima com sol. A previsão de chuva é só para sexta e sábado ainda, mas muito pequena. O tempo segue nublado então, agora aqui no centro da cidade faz 18 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós estamos recebendo e vamos conversar daqui a pouco com o Dr. Arthur Borges. Arthur é médico neurocirurgião
e é presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos, que é gestora aí de vários hospitais, dentre eles o Hospital Feira Machado, o Hospital Geral de Guarulhos, o Hospital São José, e a gente vai conversar bastante aqui hoje sobre essa estrutura administrativa, um pouco como funciona essa coisa toda, que é difícil para qualquer um ficar acompanhando isso, para todos nós no dia a dia, né? A gente que trabalha com a informação, né, busca mais detalhes, busca se aprofundar um pouco mais em como que funciona, mas para o dia a dia da população é bom a gente trazer aqui essa pauta para você entender mais didaticamente como que é o processo. Hoje a gente fala sobre a volta do cofinanciamento. O Estado do Rio retomou esse cofinanciamento, havia sido cancelado, né, e foi cancelado até por um campista, como a gente tem falado aqui e observado. Quando o presidente da Alerj assumiu o governo do Estado interinamente, ele acabou cancelando esse cofinanciamento, alegando erros técnicos, questões técnicas. A gente vai conversar sobre isso e também sobre o Estado voltar atrás e, né, refazer esse cofinanciamento. Enfim, vamos falar sobre como funciona, né, essa tal de PPI, que é essa programação pactuada e integrada, a regulação dos pacientes feita pelo Estado nos casos de alta complexidade. E, por fim, o nosso querido Arthur, tricolor, que perdeu ontem de novo para o Palmeiras. Rapaz, Fábio é tão bom no gol, né, rapaz? Tomou um gol ontem que eu vou te falar uma coisa. Aqui na pelada nossa aqui, o apelido dele seria Mão de Sabão. Você viu a bola passar no meio da... Ô, rapaz, mão de alface, mão de sabão, enfim. Mas faz parte. Desconcentrou ali e já era. Um segundo que se desconcentra num futebol como esse aí de alto nível, já era. E, por fim, o doutor Arthur vai tentar projetar aqui, com base nas pesquisas, aí o Aloysio disseca isso, traz isso de forma bem didática também, para projetar as eleições de 2026 a presidente, governador, senador e deputados, que tem todo um movimento particular aqui da região, no tabuleiro, né, político de Campos. Doutor Arthur, segura aí, já a gente começa esse papo. Deixa eu só passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br para a gente começar a nossa entrevista. Mas, de antemão, obrigado pela presença. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Tem a vacina contra a gripe para idosos, é uma vacina especial que tem uma proteção mais longa, melhor, muita proteção para você. Aproveite. Hoje, na vacina Plínio Bacelar. Também no oferecimento da Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente, e consórcio do Cicobi Fluminense. Agora você vai realizar o seu sonho, casa própria, carro, moto. Pode consultar aí a forma mais fácil de você realizar o seu sonho com o consórcio do Cicobi Fluminense. No portal folha1.com.br de hoje, em destaque, por que Campos venceu a queda de braço da saúde com o Rio de Janeiro? É a pergunta e a resposta está lá no portal Folha 1. No dia 21, Cláudio Castro publicou no Diário Oficial a retomada do cofinanciamento do Rio de Janeiro à saúde de Campos, que é devida como polo de atendimento a municípios vizinhos, e nós vamos entender mais aqui, tem município do estado todo praticamente aí sendo atendido em Campos. Castro desiste da ideia de salvar Eduardo pelo apoio de Jair. A informação foi confirmada pelo jornalista Lauro Jardim, de O Globo. CPI da Enel apresenta relatório na Câmara e cobra medidas urgentes. Alerta de sobrecarga nos leitos do Hospital São José para doenças respiratórias. Vou chamar sua atenção,
para mais de 46 mil atendimentos de casos da doença foram registrados em 2025. Está aqui no destaque do portal Folha 1. Contrastes das receitas dos municípios do Norte Fluminense. Campos estaciona, São João da Barra despenca, Macaé e São Francisco projetam aí orçamentos maiores pela LDO. Produtores rurais denunciam despejo de esgoto no Cacumanga, um dos nossos canais aqui, pelo menos de 4 quilômetros de extensão, com escoamento de águas pluviais, tomado por esgoto. São Francisco é o mais novo município a ingressar na Ampetro. Homem fica ferido após artefato escondido em moto explodir. Eita só. Ainda, Quissamã receberá royalties do petróleo com alta de 30,7% e, em destaque aqui, missa de 7º dia de Pérez Ribeiro será no sábado. São essas as... tem uma informação aqui, ó. Pique Novo e Rastapé, amanhã e sábado, no 23º Festival Sesc de Inverno, que vai acontecer ainda no Farol de Santo Tomé. Bom, são 7h15 em Campos. Vamos a esse bate-papo aqui com o Arthur Borges, essa entrevista é importante com ele, para a gente esclarecer alguns pontos aqui sobre a nossa saúde pública. Ele é gestor de uma instituição muito importante, que é a Fundação Municipal de Saúde de Campos, e eu vou trazer o seu bom dia e nós vamos combinar aqui o seguinte, Arthur. Hoje, como nós estamos falando de saúde, é uma coisa muito séria, e então nós não vamos falar de futebol, tá todo mundo proibido aí, tá, Luiz? Você, Beto, todo mundo vai. ô Arthur, bom dia, bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui na Folha FM, aqui no Folha no Ar. Cláudio, bom dia, Luísio, prazer estar aqui com vocês, todos os ouvintes. Assim, é a quarta vez que eu participo aqui do programa. Já participei como superintendente do Hospital Ferreira Machado, na época eu era superintendente, participei como presidente da fundação, e agora eu acho importante a gente participar também, porque hoje eu também sou subsecretário de Regulação e Saúde, justamente numa tentativa do governo em fazer uma unificação da saúde pública, né? Eu acho que durante muito tempo, pelo menos me parecia que Campos tinha duas saúdes, né? Você tinha a rede própria e você tinha uma rede contratualizada que não pareciam ter uma sintonia tão grande. E a partir do momento em que a gente hoje, que o Vladimir, ele coloca o mesmo gestor para cuidar realmente da rede própria e para participar da rede contratualizada, para que a gente consiga talvez unificar essa saúde, saber onde falta em um ponto, a gente conseguir complementar no outro, e de modo muito mais dinâmico, muito mais célere, a perspectiva realmente é uma melhoria da integralidade e da oferta da saúde do município, que é o que a gente tem tentado hoje. Legal. Importante a gente entender esse processo também. Você, então, é o subsecretário que regula os de baixa e média complexidade. Seria isso, né? O que o Estado faz é de alta complexidade. Muito bom. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e abrir essa pauta também. Aloysio, bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Folha no Ar sempre. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Arthur. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos sobre saúde, sobre eleições, né? Então, vamos chegando e o clima, quer seja no Brasil, quer seja no estado do Rio, está muito antecipado, né? Esse ano, 2 meses, para os envolvidos diretamente no processo, parece que são só 2 meses. Está todo mundo pululando aí com as eleições, se movimentando. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, que nos acompanha pelo streaming, como telespectador do Folha no Ar. Bom dia às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta. Bom dia sempre especial aos taxistas e motoristas de aplicativo, professores e pais de alunos. Arthur, é uma via crucis, né? É uma como gosta de dizer Nogueira, é uma série da Netflix. Se eu for só numerar os fatos aqui, entre idas e vindas, eu acho que passo o primeiro bloco inteiro e não concluo a pergunta. Tentando ser sucinto, no dia 23 de junho, o então governador exercício Rodrigo Bacelar
corta o cofinanciamento da saúde de Campos, do Estado para a saúde de Campos. Campos é um polo regional, atende pacientes de outros municípios. Além do que recebe do SUS, tem esse cofinanciamento pelo Estado, né? E suspende isso de maneira unilateral um convênio que tinha sido renovado um mês antes, né? Alegou supostos motivos técnicos. Estranho, porque como é que não viram um mês antes, quando foi renovado? Viram um mês depois, né? Enfim. Deram lá supostos motivos técnicos. Vladimir protestou, se mobilizou, mas até então era uma briga, parecia ser uma briga política de Rodrigo com o Vladimir, né? E uma queda de braço política, que me parece que felizmente foi definida não pela força de um político, mas pela força das instituições. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que alberga 98 municípios, né? Claramente se posicionou contrário à suspensão do cofinanciamento e chegou a falar em risco de morte. Literalmente, textualmente, são palavras da resolução da reunião. E o Ministério Público, né, através do GAT, fez um relatório dizendo que não tinha nenhum motivo técnico para ser suspenso o cofinanciamento. A partir daí, segunda-feira, de volta ao comando do governo do Estado, Cláudio Castro revogou e voltou o cofinanciamento. Eu estou resumindo em rápidas letras. Como é que você viu esse processo? Logicamente, com sua visão, a visão do governo, a visão de alguém que pertence ao governo, mas como é que você acompanhou passo a passo essa via crucis aí, que pelo menos terminou sem ninguém crucificado ao final? Luiz, então, na verdade a gente tem uma preocupação muito grande porque a saúde, ela é subfinanciada e não é de hoje, né? Ela já é subfinanciada de muito tempo. E uma questão que a gente pensa hoje é que quando a gente fala sobre campus, que eu tivesse que manter uma estrutura de urgência, emergência e de atendimento eletivo para os municípios de Campos, a gente está falando em trabalhar para 550 mil pessoas, né? Então, quando eu for montar uma equipe de emergência, seja no Hospital Ferreira Machado, seja no Hospital Geral de Guarulhos, eu vou trabalhar baseado nesse quantitativo populacional. A gente sabe hoje que tudo, na verdade, é estatística. Vamos dar um exemplo. Cultura de aneurisma cerebral. Qual é a porcentagem? A porcentagem, você tem 7 pacientes a cada 100 mil por ano, 100 mil pessoas. Então, a gente sabe que em Campos, em um ano, você vai ter 35 rupturas de aneurisma. Quando você tem essas 35 rupturas de aneurisma, metade dos pacientes ele acaba falecendo no momento dessa ruptura. E você tem, então, em torno de 12, 13 pacientes. Aí vem a pergunta, vale a pena a gente montar um serviço com plantonistas, com tudo, para a gente atender um paciente por mês? Não vale, por isso que a gente referencia. Então, tudo tem que ser pensado nesse caminho, não é apenas você ter o serviço, você saber que aquele serviço tem que ser sustentável. E quando a gente monta a estrutura do Ferreira Machado e do HGG, a estrutura que eu trabalho hoje não é uma estrutura para atender apenas a população de Campos. A gente pensa em atender uma população de 850 mil pessoas. E se eu não tivesse que atender esse excedente de 300 mil pessoas, eu poderia trabalhar com um quantitativo mais enxuto de profissionais e dos próprios processos, né? Porque o Ferreira Machado hoje, um exemplo, no final de junho, já foi feita uma avaliação, já tinham se passado de 1.000 cirurgias, né? Então, quer dizer, em 180 dias já tinham passado de 1.000 cirurgias, e a maior parte delas cirurgias ortopédicas, onde a gente utiliza próteses, placas, parafusos. Talvez eu pudesse trabalhar com um quantitativo menor. E essa é a grande importância que o Estado ele entenda que dentro de uma região você vai ter municípios que eles são tomadores de serviço de saúde e você vai ter serviços que eles são prestadores de serviço de saúde. E quando houve realmente a quebra desse cofinanciamento, o que gerou estranheza não foi apenas o fato dele ter sido encerrado, mas foi do modo que ele foi encerrado de um modo unilateral, em uma velocidade muito rápida. O processo de encerramento ele foi muito rápido, né, para que se tombasse esse cofinanciamento, enquanto para que a gente conseguisse o cofinanciamento, foram várias reuniões colegiadas junto ao COSEMES, onde realmente se mostrava essa necessidade.
e foi tombado isso. E do mesmo modo que foi tombado para Campos, que a gente sabe que é um município prestador de serviços de saúde, existiram municípios dentro do Rio, do estado do Rio, que eles são municípios tomadores de serviços de saúde e que conseguiram 3, 4 vezes de cofinanciamento do valor de Campos e que não prestam serviço. Então isso, na verdade, que gera uma grande estranheza para a gente e traz uma preocupação, porque como Campos vai conseguir manter toda uma estrutura de saúde, sendo que a gente, atendendo municípios que são municípios circunvizinhos e que a gente entende que precisam realmente da saúde de Campos para complementar, porque municípios, vamos dar um exemplo, São João da Barra, que é um município muito parceiro, São João da Barra não vai ter como colocar 7 neurocirurgiões de plantão, não vai ter como colocar 14 anestesistas de plantão, até pelo contingente populacional dele não teria essa necessidade. Por isso existem centros de referência. Mas o Estado, ele precisa entender que o financiamento ele tem que ser tripartite. Quando o Campos está numa situação em que não tem o financiamento do Estado, mas ele é obrigado a prestar a saúde aos munícipes de Campos, é uma situação. Mas quando se coloca Campos como um polo regional de assistência à saúde, há uma necessidade para que a gente consiga manter o atendimento à população, que todos os entes participem desse financiamento. O motivo da ruptura, né, do financiamento, tudo indica que ele não teve nada a ver com saúde, né? Ele foi político, né? Foi feita a inauguração das obras do Bairro Legal no Jardim dos Acácios, no Parque Guarulhos, né? Isso foi ali em maio. Primeira quinzena de maio. O Vladimir foi lá, né? E parece que realmente uma das ruas do bairro não tinha sido calçada. Uma das ruas, né? Logicamente, naturalmente, com inteira justiça, as pessoas daquela rua ficaram chateadas. Parece que 3 cabos eleitorais de Marquinhos Bacelar, irmão de Rodrigo, foram lá regimentar as pessoas que já estavam com justiça chateadas para confrontar o prefeito. Vladimir chega, mete câmera, coisa de hoje, né? Mete câmera na sua cara, começa a falar, e isso em rede social tem repercussão, a gente sabe disso. Vladimir, no meu entender, que está dizendo sou eu, errou, pagou recibo, né? Não deveria ter pago, discutiu ali com as pessoas, sobe para o palanque, as pessoas continuam falando, e ele aí paga recibo não numa câmera, ele paga recibo no procedimento oficial, no microfone. Errou de novo também, no meu entender. Antecipou uma briga que não precisava antecipar. E isso foi. E falou, Rodrigo Bacelar, quero te avisar, não vou apoiar você nunca. A partir daí ficou o corte do cofinanciamento. Né? É verdade. Você concorda que o motivo foi esse? Ou você vê outro? Eu não sei se seria apenas esse. Eu acho que, assim como hoje a gente não vê um motivo técnico para você existir o cofinanciamento, porque, na verdade, o correto seria que existissem regras muito claras, né, sobre por que deveria haver aquele cofinanciamento, né? Não apenas fosse uma decisão do gestor estadual ou do gestor municipal. Teria a necessidade de que a gente avaliasse toda a rede, né? Se você hoje tem campos que tem 3 hospitais da rede própria, 4 hospitais filantrópicos e mais o Hospital do Toledo, que hoje participa muito, principalmente em oncologia e em nefrologia. Se você tem uma rede hoje com 8 hospitais que pode servir a região, a gente teria que avaliar qual seria a capacidade operacional de toda essa rede para saber todos os municípios, o que a gente poderia realmente trazer para cá, para que a saúde fosse mais rápida para o paciente. Porque quando a gente fala, vamos dar um exemplo, de uma hemodiálise, se Campos não estivesse fazendo talvez hemodiálise para um paciente de São Francisco, que fica 50 minutos de carro daqui, 1 hora de carro daqui, você imagina esse paciente ir para o Rio, 5 horas de carro. Então não é só o fato que, mas o SUS está oferecendo a saúde para ele. Ele está conseguindo fazer hemodiálise. Sim, há um custo de uma viagem de 5 horas de ida, 5 horas de volta.
Então, na verdade, eu acho que o que falta seria realmente seriam estudos técnicos para mostrar como que esse cofinanciamento ele é distribuído, e porque o cofinanciamento ele fosse distribuído muito mais, não apenas por uma questão de base populacional, mas principalmente na questão de você prestar, porque eu acho que você está cofinanciando o que é a prestação do serviço, né? A tomada do serviço, se os municípios que não têm a condição de ter um hospital, de ter um serviço montado, eles fazem justamente a PPI para passar recursos, né, que veriam para eles, para municípios executantes, o cofinanciamento ele faz muito mais sentido ser passado para municípios que executam o atendimento. E não foi isso que, na verdade, a gente acabou vendo. Com certeza, eu não sei se foi apenas a questão desse ato, mas o fato da própria ausência do apoio realmente de Vladimir. Acho que não foi só o fato dele ter falado, mas eu acho que o Vladimir já tem se posicionado já há bastante tempo, dizendo que não teria realmente uma possibilidade de uma aliança nesse caminho com o Bacelar. É possível tocar a saúde de Campos sem o cofinanciamento? Você fala em melhorar, em ampliar, e tudo bem, mas eu acho que se refere mais à eficiência do processo todo. Mas é possível fazer a saúde de Campos sem o cofinanciamento? A gente teria que trabalhar com um modo mais enxuto, né? Como a gente está falando hoje. Hoje a gente, na rede de urgência e emergência, se a gente trabalhasse apenas com os pacientes de Campos, não trabalhasse com a região, a gente teria a possibilidade de enxugar mais as equipes, talvez trabalhar com 3 cirurgiões no Hospital Ferreira Machado, diminuir o quantitativo de anestesistas, eu não precisaria do quantitativo talvez de leitos de UTI que eu tenho hoje. Porque assim, vamos dar um exemplo. Hoje aqui no Ferreira Machado, eu tenho 8 pacientes de outros municípios internados na UTI, 8 pacientes. Uma UTI hoje, basicamente, são 8 pacientes, né? Aí você pode ter de 6 a 10, mas a média dos locais hoje é trabalhar com 8 pacientes em cada UTI. Uma UTI só em pessoal e RH tem um gasto de 300 a 330 mil reais por mês. Só uma UTI. Então, quando a gente fala hoje que o financiamento da rede de urgência e emergência que vem para o Ferreira Machado, para a gente ser uma referência regional, ele é exatamente de 400 mil reais. Então, apenas esses 8 pacientes que estão internados hoje, eles já consumiriam completamente esse valor que é repassado. Mas você não está falando só disso, né? Você está falando dos atendimentos, está falando das cirurgias que são realizadas. Existem cirurgias de primeiro tempo e de segundo tempo. Quando a gente fala, às vezes, em atendimento hospitalar, fala, o Ferreira Machado, no ano passado, atendeu 80 mil pessoas. Não, sim, foram 80 mil CPFs atendidos, mas não foram atendimentos. Às vezes o paciente ele entra lá, ele é atendido por um cirurgião geral, ele vai para o centro cirúrgico com um ortopedista e um anestesista, ele sai, ele é cuidado de uma ferida por um cirurgião plástico, e tem que fazer uma endoscopia, e tem que ser visto por uma infectologia. Tudo isso são atendimentos. Se a gente fosse dividir isso por atendimento, seria muito maior. E quando a gente fala, na verdade, mesmo que hoje o cofinanciamento, principalmente nessa questão da alta complexidade que hoje ela é regulada pelo Estado, você fala assim, ok, o valor que vem ele é um valor adequado. Sim, ele é um valor adequado para pagar o procedimento de alta complexidade. Mas os procedimentos de média complexidade que estão incluídos dentro desse procedimento. Porque isso existe, né? Quando o paciente ele faz um cateterismo, o valor que é pago pelo cateterismo, do cofinanciamento pelo Estado, ele é um valor bom, mas tem que ser aquele paciente perfeito. Ele vai entrar, vai fazer o cateterismo, não vai ficar no CTI e vai ter alta no dia seguinte. Para esse paciente perfeito, o valor ele é adequado. Mas quando um paciente ele tem uma complicação, ele tem que fazer uma internação, por exemplo, ele fez o cateterismo e ele internou no CTI por um outro motivo e ficou 30 dias no CTI. De quem é a conta desses 30 dias do CTI? Não é do Estado, é do município, porque a regulação de leito de UTI é de média complexidade. Então ele entrou pela alta complexidade, teve um financiamento daquele procedimento, mas a média complexidade em que ele tem necessidade hoje, isso acaba não sendo cofinanciado. E isso que acaba gerando um desequilíbrio muito grande para a gente. Arthur, tem aqui, estou vendo aqui os comentários, quando eu anunciei, analisei por que o título da postagem foi publicado ontem no Ponto Final, está na manchete do Fura 1, por que Campos venceu a queda de braço da saúde com a RJ? Aí estava olhando com os comentários, engraçado, só comentários femininos.
Mas tem alguns que trazem questionamento, alguns não, a maioria deles traz questionamento ao município. Sueli Carvalho, que não venha mais desculpas para a autorização dos médicos via núcleo. Tia Alves, venceu, nem sabia. Parabéns, prefeito. Agora vamos ver como vai ficar a saúde na nossa cidade. Tem um homem também. Observem para ver se vai melhorar alguma coisa na saúde. O problema está na gestão. Sueli Carvalho, o governador sempre mandou dinheiro para a saúde. E Suelen, vamos ver. Estou com uma cirurgia cancelada desde abril e toda vez que vou ao Centro da Mulher é a mesma resposta. Sem prazo para remarcar. Como é que você vê esses comentários? Então, na verdade, quando você vê um comentário como esse, claro que você entende que o paciente ele precisa resolver o problema dele. Ele tem uma doença, ele tem uma patologia, ele quer resolver. Mas quando a gente fala, será que eu consigo a marcação com o médico? Luiz, isso depende. Não é uma resposta tão simples. Como a gente falou hoje, toda a marcação de alta complexidade em oncologia e em cardiologia, principalmente cardiologia intervencionista, ela perpassa pelo Estado. Embora Campos ele execute, quem faz a autorização da execução desse procedimento, dessas consultas, acaba sendo a Secretaria Estadual de Saúde. Então, mesmo o munícipe de Campos, eu não consigo regular um paciente de Campos diretamente para iniciar um tratamento oncológico. Ele perpassa pelo Estado para depois retornar. Uma segunda situação que existe, a gente começou a descentralizar um pouco o atendimento. Vamos dar um exemplo. Hoje as consultas de clínico geral, a consulta de cardiologista, a gente tem uma tendência a colocar para que essas consultas sejam marcadas nas próprias UBSs, para que o próprio paciente tenha uma adesão maior à unidade básica de saúde e veja a unidade básica de saúde, o agente comunitário de saúde, como o gestor inicial da rede. Eu não vejo uma necessidade de uma pessoa ter que vir até o centro da cidade para marcar uma consulta com um clínico. Mas quando esse paciente tem que marcar uma cintilografia, por exemplo, tem que marcar um cateterismo, eu acredito que tem essa necessidade, para que seja avaliado se realmente ele passou por um especialista, para a gente avaliar se realmente a indicação é uma indicação correta para aquilo, para a gente analisar qual seria a temporalidade disso. Quando é pedido, quando você recebe um papel com um pedido de exame, isso é um pedido frio, mas quando a gente faz uma análise, você tem condição de saber de quem tem uma necessidade de fazer mais rápido e quem pode esperar um pouco. Uma coisa é um paciente que fala assim, olha, eu quero fazer uma mamografia, porque eu vou fazer minha mamografia anual e estou fazendo uma investigação. É uma situação. Outra situação, o paciente chega, eu estou com nódulo na mama e eu preciso fazer um exame para ter um diagnóstico, saber se eu preciso evoluir. Por isso que você hoje precisa realmente do núcleo que faça essa avaliação. Mas muitas vezes tem que ser entendido que o núcleo ele é uma interface. Ele vai receber o pedido do paciente e vai tentar interfacear dentro da rede própria e dentro do Estado, para saber se existem as vagas. E você tem uma média de quantitativa de oferta, que ela é uma média histórica. Se a gente chegar hoje, fala assim, hoje apareceram no núcleo 200 pessoas querendo marcar colonoscopia, a gente está fugindo da nossa média histórica. Você não vai conseguir aquilo naquele momento, porque a distribuição das doenças e das solicitações, ela não é linear, né? Embora a gente trabalhe como se fosse linear, olha, por ano eu consigo fazer 2.000 colonoscopias e a gente divide dentro dos meses em 180 colonoscopias por mês. Um exemplo, o valor não é esse, mas só um exemplo. Isso não quer dizer que todo mês a gente vai ter exatamente aquele quantitativo. Então, às vezes, você hoje consegue, em alguns momentos, sobrar alguns procedimentos, em alguns momentos faltar. Mas vou dar um exemplo. Eu estava ontem conversando com o pessoal do núcleo, a gente viu hoje, nossa fila hoje de ultrassonografia abdominal, paciente que chega com pedido para fazer ultrassonografia abdominal, está zerada. Hoje no núcleo eu não tenho pedido. Né? De tomografia, a fila está zerada, não tem fila. De ecocardiograma, ela está zerada. A fila de mamografia, que é uma fila muito importante para a gente, quando a gente pegou lá no passado, era uma fila com atraso muito grande, a gente tem um atraso, mas a gente está marcando agora os pacientes terminando abril e começando a marcar os de maio. Então, assim, tem se tentado realmente trazer a saúde para dentro, para mais próximo da população. Alguns itens são muito difíceis. Vamos dar um exemplo, ultrassonografia de mama.
ela é muito difícil, a gente não tem profissional suficiente para fazer o quantitativo. Mas as coisas mais básicas que a gente tem tentado, né, densitometria, endoscopia, ultrassonografia de próstata, a gente está trabalhando com pacientes desse ano, de 2025, tentando zerar a fila e aproximar. A gente já pegou no núcleo, quando a gente entrou, assim, existiam filas, às vezes, de 2 anos, 3 anos, que a gente não conseguia fazer a oferta. O que a gente começou a fazer? A gente começou a tentar ofertar dentro da rede própria e tentou ajustar os contratos para que a gente fizesse na rede contratualizada. Hoje, a maior parte dos hospitais que recebem emendas parlamentares, né, que podem ser emendas, que elas podem ter metas quantitativas ou qualitativas, hoje a gente exige a presença de metas quantitativas. Não apenas as qualitativas, elas são super importantes, né? Você melhorar, diminuir o índice de infecção hospitalar das UTIs, diminuir o tempo de internação, tudo isso é muito importante para a gente, mas eu preciso também de metas quantitativas, eu preciso de quantidade de raio-x, de tomografia, de ultrassom, e baseado nesse processo, por isso a gente conseguiu hoje zerar a fila de tomografia, zerar a fila de ultrassom. Vou dar um outro exemplo para você, nossa fila hoje de ressonância magnética, a gente está marcando dia 23 de junho. Eu não acho uma fila tão absurda, a ressonância ele é um exame de alta complexidade, não tem na rede própria, e a gente vem conseguindo fazer essa marcação. Alguns pacientes, às vezes, procuram o núcleo. Olha, eu tenho um exame marcado desde 2023 procurando. Vá ao núcleo. Se você tem um exame antigo que está num papel que você não fez, a gente mesmo considera prioridade. O objetivo é que realmente seja resolvido. Agora, existem procedimentos, Aloysio, que realmente são demorados. São procedimentos que não são feitos aqui, não são regulados por campos, são regulados pelo Estado, são procedimentos mais caros, às vezes que fazem em hospitais específicos. Você já deve ter ouvido falar, hoje, Ferreira Machado, a gente consegue girar muito mais os leitos, mas vira e mexe aparece, olha, tem um paciente há 60 dias internado no Ferreira Machado esperando uma cirurgia ortopédica. A gente tem que se perguntar, por que ele está 60 dias aguardando a cirurgia? É um paciente que precisa de uma prótese total de quadril, que é uma prótese que nem o SUS cobre e que ela é feita em centro de referência. Então vai ser feita no INTO, no servidor do Estado, em hospitais que realmente têm capacidade de ter próteses fora do padrão do SUS. Neurocirurgia ainda é um problema muito, muito, muito grave. A gente tem um déficit hoje, a gente não consegue realmente, acaba tendo que encaminhar para os pacientes com tumores cerebrais ou com patologias de coluna degenerativas para fora de campos, que a gente não consegue manter o quantitativo, até pela quantidade de neurocirurgiões que você tem em campos. Então, essa pergunta que ela faz, ela não é uma pergunta tão simples. Sobre a questão, vai melhorar, a gente acreditar que um aporte desse valor vai melhorar a saúde de modo completo, não vai, isso também não vai acontecer. O que a gente está tentando hoje, por exemplo, se a gente conseguir realmente esse aporte dos 6 milhões para a rede, para o Ferreira Machado e do HGG, qual é a nossa esperança? A gente quer aumentar a oferta de cirurgias eletivas, principalmente cirurgias por vídeo, que não estão sendo feitas hoje. Então, esses pacientes de hérnia, de vesícula, o sonho que eu tenho, na verdade, que eu tenho certeza que o prefeito, o vice também tem, é que um paciente, quando chega com a dor abdominal no HGG e veja que ele tem pedra na vesícula, a gente não encaminhe ele, a gente já prepare e consiga operar ele durante a própria internação e por uma cirurgia por vídeo, com a cirurgia menos invasiva que o paciente pode ter alta no dia seguinte. Mas sem o cofinanciamento eu não consigo, porque todo o dinheiro que entra, a gente simplesmente corre atrás de pagar a conta. Acaba me faltando dinheiro para fazer um investimento, que é o que a gente tem procurado hoje, né? Tentar investir um pouco mais na rede própria e fortalecer a contratualizada para ofertar mais saúde. Mas a população precisa entender que quando não foi marcado um médico, não é tão simples a resposta, né? Não é tão simples essa resposta. Bom, só para a gente fechar esse bloco, Arthur, aqui no portal Folha 1 vem trazendo a publicação do governo do estado, que voltou atrás e restituiu esse cofinanciamento da saúde pública de Campos. Só que tem alguns números que eu fiquei na dúvida. Inclusive, Vladimir, quando cobrou do estado os repasses para a saúde, ele anunciou que em 2021 foram 200 milhões. Em 2022, 140 milhões. Aí vem 2024, já caiu para 20 milhões. E agora sai aí meio que metade do ano, um complemento de 6 milhões por mês, o que deve gerar aí, retroativo, talvez 66 milhões no total.
Por que essa variação de valores repassados pelo cofinanciamento? Um ano tem 200 milhões, outro ano tem 20. A gente tem que avaliar quando você tem repasses, tanto do Estado quanto do governo federal, você tem repasses que podem ser para investimento e tem repasses que podem ser para custeio de atividade, né? Então, quando você pega lá na fase inicial, em que você tinha o HGG destruído, né, em que muitos não acreditavam nem na capacidade de retornar, e hoje está um hospital realmente brilhante, em que a gente vê realmente que está conseguindo, teve uma evolução muito grande, não só na parte estrutural, mas na parte do atendimento. Hoje você tem equipes do Einstein trabalhando lá, preparando a equipe para tentar fazer aquela mesma situação que foi feita no Ferreira Machado há 2 anos atrás. Mas houve naquela época um aporte de investimento, né? E hoje o que a gente briga muito, na verdade, o que a gente precisa hoje é um aporte para custeio. Claro que o investimento ele é sempre bem-vindo. Quando a gente fala no cofinanciamento, a gente hoje tem um teto, né, de média e de alta complexidade. Então a gente sabe qual é o valor, o que a gente vai executar, não importa tanto, a gente sabe que o teto é esse, o que vai vir do Estado, do Ministério da Saúde, o valor ele já é um valor fechado. O Estado, para tentar melhorar isso, quando as cirurgias elas são cirurgias principalmente de cardiologia intervencionista, eles falam que o pagamento ele é extra-teto. Eles pagam esse valor por fora do teto, mas mesmo esse valor extra-teto, ele está em atraso. Então, o fato de ele falar assim, você pode receber o paciente e fazer, ok, mas quando esse dinheiro vai entrar? O aporte ele vai ser um aporte dentro do tempo correto? Porque quando o hospital ele é liberado para fazer um procedimento de alta complexidade, faz o procedimento, ele quer no mês seguinte receber pelo que ele fez, né? Ele utilizou prótese, ele utilizou equipe, aí a Prefeitura de Campos acaba tendo que jogar para dentro desse valor de 15 milhões e meio que é repassado mensalmente para fazer o custeio de tudo, só que a gente acabou trabalhando acima. Aí a gente fica com a famosa dívida, né, que às vezes falam com a gente, olha, existe uma dívida da Prefeitura com o hospital, porque às vezes você não conseguiu casar as contas. E a gente vai falar muito, talvez, no próximo bloco, sobre essa questão das portas de entrada. E por isso entender por que às vezes a gente tem um déficit e às vezes a gente não consegue um controle adequado da entrada do financiamento da saúde. Essa conta, na minha cabeça, é complicada de fechar, né? Você gasta mais do que recebe, é um negócio complicado. Bom, são 7h45, Arthur, Aloísio, você que nos acompanha, interage com a gente aqui nas redes sociais, também ouve a rádio, rapidamente uma pausa, vamos voltar a falar dessa complexidade, dessa coisa de regular paciente, o Estado manda para cá paciente de outros municípios, mas não manda a verba o suficiente, como é que é essa cobertura, como é que funciona isso? Daqui a pouco, próximo bloco, a gente volta aqui com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, hoje conversando com o Arthur Borges, que é médico neurocirurgião, presidente aí da Fundação Municipal de Esporte, de esporte. Quem dera, né? Se fosse de esporte, você estava bem, né? Estava tranquilo, não tinha esse monte de problema aí, desculpa. E subsecretário de Regulação em Saúde também no município de Campos. 7h46, pausa rápida aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnósticos e consórcio do Cicobi Fluminense. Agora tem uma dica da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro e ter melhor rendimento com total segurança. Confira, a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A estratégia de dividendos em ações é uma abordagem de investimentos que se concentra na aquisição de ações de empresas